Na terra havia toda a semente, porém faltava um homem que pudesse lavrar a terra e serem frutíferas. Assim, Deus criou o homem. E ao criar o homem, Deus colocou a palavra na boca dele para que ele chamasse as coisas à existência. Esse mesmo poder é a palavra de Deus na minha boca. Aleluia, glória a Deus, boa noite a todos. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe, seja muito bem-vindo ao nosso programa e que você possa fazer parte do que Deus está a fazer nessa geração. Amém? E amém. Pai Santo, nessa noite eu te louvo e te agradeço pela vida de cada homem, cada mulher que se ajunta nessa noite para ouvir a tua palavra, para guardar o teu entendimento. Pai, nós oramos. Santifica o teu nome no nosso meio para que nós possamos dar frutos e possamos ser homens e mulheres que te agradam, homens e mulheres que fazem conforme a tua palavra, que não dão ouvidos a pensamentos nem a inimizade no mundo. Pai, eu oro no nome de Cristo Jesus de Nazaré. Que possamos manter a unidade do Espírito e cooperar uns com os outros, colaborando com o teu Espírito. Porque a palavra é clara. Um semeia, outro rega, outro colhe. Deus é quem dá o crescimento. Arranca, ó Deus, no nosso meio toda dúvida, toda mentira, toda imaturidade. Expõe o que está oculto por meio da tua palavra, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso programa A Palavra de Deus na Minha Boca. Tenho dito que a palavra de Deus na minha boca é muito mais que um programa, a palavra de Deus na minha boca é um princípio. Onde a palavra diz que no livro de Jeremias que não é minha palavra como fogo. O fogo que queima toda a pragana. Não é a minha palavra como um martelo que esmiuça toda a rocha. Há momentos que nossos corações, olhando para Ezequiel 36, a promessa foi de que Deus tiraria um coração de pedra, nos dando um coração sensível. Há momentos que a dureza do coração pode se manifestar, pode dominar os nossos corações. Mas, quando assim acontece, a cegueira já domina e achamos que estamos bem. Ou que estejamos certos. E assim sendo, a promessa que o Senhor Jesus fez, de que Ele veio para dar vida e vida em abundância, está dentro daquilo que Ele disse, mas o diabo veio, o ladrão veio para roubar. Logo, aquilo que de Jesus veio te trazer, a vida eterna, a vida abundante. Nessa noite a minha intenção é ensinar-te a guardar o teu coração, guardar a palavra, mantendo ou permanecendo na vitória que já é tua. Como manter a vida que Deus me deu. Como manter a minha comunhão com Deus. Como manter a minha comunhão com os irmãos, com os santos. Como manter as promessas. Como manter a minha integridade na presença de Deus. Como Paulo disse, combati o bom combate, eu não fui desobediente à visão celestial, antes guardei a fé. Amém? Glória a Deus. Como fazer isso? A minha pergunta para ti, em tom de te responder, para que você possa saber, como Jesus disse, se permaneceres em mim e eu permanecer em vós, darei muitos frutos. E nisso é glorificado, Pai, que vocês deem frutos. Glória a Deus, aleluia, amém e amém. Essa noite tenho comigo a Ludmila Oliveira. Ela me implorou para estar aqui. Ele disse, Lude. Seja bem-vinda, Lude. Boa noite. Então, Igreja. sejam bem-vindos. Não dispensa a apresentação, Ludmila. Não é Ludmila Ferreira. Essa aqui não canta. Essa aqui ora. Glória a Deus. Amém e amém. Lude, nós vamos nesse entendimento fluir juntos. Glória a Deus. Amém. Amém. Abre o teu coração para aquilo que o Espírito Santo tem a falar convosco, aquilo que o Espírito Santo quer e está a fazer no nosso meio. Amém? Desde já cumprimentar a nossa comunidade, quer em Angola, por todas as províncias, e também a nossa comunidade que se encontra fora de Angola, amém? Nos Estados Unidos, na Inglaterra, também em Lisboa ou outros lugares de Portugal.
Vocês são parte do reino, nós somos um em Cristo, amém? E a nossa honra, é um privilégio poder me deslocar para nações, amém? Muitas noites sento no banco do avião a ouvir, meditar e a escrever algo que seja para alimentar o povo de Deus. Mas também, de igual modo, é com um grande privilégio poder chegar até a tua casa por meio da televisão, por meio da internet, e poder partilhar contigo aquilo que o Senhor está a falar connosco. Amém? Vocês têm nos recebido como ao próprio Deus e nós recebemos o vosso amor com todo desvelo que vocês nos têm tratado. E que assim seja como foi no passado. Que Deus vos retribua conforme a integridade dos vossos corações. Glória a Deus. Lud, nós falávamos antes de nós entrarmos no estúdio e vou passar a palavra para ti, amém? Nos textos que nós abordamos. E desde já também, se houver alguma pergunta ou algum outro tema, vamos. Glória a Deus. Amém. Falávamos um pouquinho acerca de Gênesis 2, enfatizando o versículo 16, em que o se leve, não é, pastor? Para contextualizar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda Isto é Gênesis 2, verso 16. Glória a Deus. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Verso 17. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ao ler essa passagem e daquilo que falávamos, é notório que Deus deu a liberdade ao homem de tudo que lá havia o homem comer. Mas ainda assim, foi a opção do homem escolher desobedecer ao Senhor. E nisto falávamos um bocado acerca dos frutos do Espírito, no sentido de que não podemos permitir que aquilo que o Senhor nos tem, ou seja, aquilo que é reservado para nós como fruto do Espírito, as circunstâncias adversas nos roubam daquilo que o Senhor tem para nós. Aqui, na verdade, para uma melhor explicação, vou pedir ao pastor que volte a explicar para que o povo possa então entender. Amém. Glória a Deus. Amém. Há uns anos atrás, Ludo, nós tivemos uma série de mensagens intitulada Eu Já Comi. Essa série foi resultou de estarmos a orar pelo povo e discernir que como a palavra de Deus diz que levamos cativo todo o pensamento que se exalta contra o conhecimento de Cristo. E Coríntios, o apóstolo Paulo nos diz que a batalha é na mente. A batalha é na mente. Então, são pensamentos que se exaltam contra o conhecimento de Cristo. Não é? Então, nós lemos em Gênesis 2 que todas as árvores estavam disponíveis, menos uma. Porém, nós não lemos só as árvores do Éden. Nós lemos que o próprio Deus estava disponível ao homem, porque o homem foi criado na imagem e na semelhança de Deus. Conforme falávamos há bocado em João 15, a necessidade de permanecer nele. Ele disse: vós estáis limpos pela palavra que vos tem dado. Ou seja, a palavra limpa-nos. Agora, qual era a nossa sujidade? De que estávamos sujos? Pessoas que vão para a igreja bem perfumados, bem arranjados, aprumados, e de repente você lhes diz que eles estão sujos. Assim, os fariseus reagiam, dizendo: como assim? Nós nunca fomos escravos. Como é que você nos diz que a verdade vai nos libertar? Então, havia um entendimento resultado da desobediência de Adão. Ao comer, os seus olhos fecharam-se para ver Deus no meio deles. Então, entre as várias árvores e a árvore do conhecimento do bem e do mal, estava Deus. Gênesis 3, verso 8, na viração do dia, o Senhor habitava no meio deles, passeava com Adão. Porém, quando Adão peca, a Bíblia diz que então os seus olhos se abriram. E eu não disse quando a Eva pecou. Eu disse quando Adão pecou. Existem mulheres que incitam os seus maridos num comentário. E está tudo bem.
Mas a partir do momento que o marido concordar, os olhos dele se abrem. Abre comigo. Gênesis capítulo 2. Vamos olhar para Gênesis capítulo 3. Perdão. Amém? Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo e que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Ok, amém, glória a Deus. Então, nós vemos depois disso, versículo 6, vendo a mulher, amém? E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. E a seguir? Então foram abertos os olhos de ambos. Os olhos quando é que se abriram? Quando Eva comeu? Quando Adão comeu. Quando Adão. O que a Bíblia diz? Ela viu com os olhos que era uma comida desejável e com seus olhos viu que era agradável. Luxúria do olho. A luxúria do olho. O engano. Então, quando você ouve pessoas dizerem, eu acho, na minha opinião, que eu vejo. A partir do momento que eles viram, eles deixaram de ver o que estava no meio deles. A essência do ministério, nós olhamos, a essência da criação, nós olhamos em João 1,14. O Verbo se fez carne e habitou no nosso meio. Êxodos, o Senhor disse, farão para mim um tabernáculo e eu habitarei no meio deles. Porém, em Gênesis 3, na criação, antes da queda, logo, se é antes da queda, não tem nada a ver com religião. Antes da queda, o propósito eterno de Deus era habitar no meio dos homens. Então, entre as muitas árvores que lá estavam disponíveis, estava Deus. E quando eles comeram, deixaram de ver Deus. O que significa isso? Eles deixaram de ter consciência de Deus. E começaram agora a ter consciência do que os seus olhos viam. Assim, quando você entra em Cristo, uau, pô, Deus respondeu, Deus mudou a minha história. Deus fez, Deus operou. Depois de um tempo, você se familiariza com as coisas. Então, Deus já não é o principal. Agora você tem muitas árvores. E agora Satanás entra. Está vendo as muitas árvores, queridos irmãos? Jesus curou um cego e perguntou, depois de ter colocado a saliva, fez o lodo e colocou nos olhos dele, ele perguntou: o que vês? Ele disse: vejo homens como se fossem árvores. Então, em Gênesis, o homem viu muitas árvores. A primeira coisa que ele viu foi Deus. Deus soprou sobre o homem na Ruach e ele se tornou uma alma vivente. 2. Colocou um sono profundo sobre Adão. E a primeira coisa que Eva viu foi Adão. Agora, vocês têm os homens, a humanidade e as árvores. E que também, metaforicamente, quando você entra para Cristo, a primeira coisa que você vê é Deus. Uau! A bondade. Uau! O amor. Milagres. Quero ser. Quero fazer parte. Porque o homem foi criado para mim. Para governar. Mas no momento em que você começa a exercer o teu ministério, você tem árvores. Tens múltiplas árvores ao teu redor. E o Senhor disse: de todas comerás, menos desta. E eu quero enfatizar que nessa série que pregamos, eu já comi, temos no YouTube. Provavelmente há 5 anos atrás, 4 anos atrás. A essência dessa mensagem é que quando Adão comeu, a Bíblia diz que os olhos se abriram nas coisas carnais, mas fecharam-se nas coisas espirituais. Por isso é que a Bíblia diz que o segredo de Deus está com aqueles que lhe temem. A glória de Deus é ocultar-se. A glória dos homens é descobrir. Logo, por causa do pecado, eles deixaram de ter consciência de Deus.
e começaram a ter consciência, e vamos trazer agora para a igreja. Por causa da bondade de Cristo, começamos a ter consciência de Deus. Já não temos consciência dos nossos pecados, das nossas fraquezas. Porque Jesus levou. Nossas limitações, Jesus venceu. É uma mensagem profunda. Por essa profundidade toda da mensagem, ela também, como a serpente no jardim, opera distraindo o povo da simplicidade de Cristo. Porque quando você entrou dentro da igreja, você viu o perdão dos teus pecados e você viu os irmãos, você lhe admirou. Você via, essa irmã, uau, esses irmãos, uau. Mas agora no exercício das tuas funções, Satanás, a mesma serpente, a velha serpente do Éden, ela entra e começa a fazer com que tu olhes para as árvores. Em vez de ter a consciência permanente da tua comunhão com Deus, Satanás agora começa a fazer-te consciente das lutas, das fraquezas, das adversidades, e depois você nem sabe que aquela pessoa que você agora vê, debilidades, fraquezas, você não sabe nem sequer qual é a luta para ela estar ali e qual é a graça que lhe mantém de pé naquele lugar. Assim sendo, de repente, Satanás veio com as suas múltiplas mentiras dentro do corpo de Cristo. Aquilo que eu disse. Paulo disse, eu não fui desobediente às visões celestiais, à visão celestial, que é Cristo, em nós a esperança da glória, mas Satanás traz as suas muitas artimanhas para, se possível, enganar os que são eleitos. Então, o que nós vimos no Jardim do Éden, nós vemos hoje na presença de Deus, na igreja. Primeiro lugar, no Jardim do Éden, e nós em Cristo, a glória de Deus. Depois do lugar, parece que aquele amor vai esfriando, à medida que você começa a ficar consciente da fraqueza da Lúcia, da fraqueza do irmão, da fraqueza do Júlio, da fraqueza do Antônio, da fraqueza do Malaquias. E então, aquele amor, à medida que vai se esfriando, você começa a falar da luxúria do teu olho, ou seja, do engano daquilo que é a tua percepção da realidade. Quando nós ouvimos e nós falamos, as pessoas que nos ouvem, elas ouvem segundo a percepção da realidade dela. Por exemplo, quando se fala da vida eterna, as pessoas têm a percepção da vida eterna é morar nos céus. João 17,3 diz. João 16,3, João 17,3. Não, João 3,16, João 17,3. Deus amou o mundo de tal modo que Ele enviou a palavra para habitar no nosso meio, para que todo o que cresce na palavra que habita agora no nosso meio, visse a glória de Deus e não perecesse. A vida eterna. João 17,3, ora, a vida eterna é esta, 2 pontos, é uma definição. E a vida eterna é que conheçam a Deus por meio da palavra que Ele enviou, Cristo, a esperança da glória. Então, ao ouvir sobre a vida eterna, não ouvistes o que eu disse, mas ouvistes aquilo que é a tua percepção sobre a vida eterna. Por isso é que nós temos de ter muito cuidado. Porque nós ouvimos, não optamos a ouvir, mas nós ouvimos a percepção das coisas. Não é? Então, você tem que ter maturidade na comunicação para ouvir em amor. Porque se você não ouvir em amor, você assume que ele está a dizer isso, você assume que está a ser contra ti, você assume que, às vezes, como é que a fraqueza humana nos leva. Então, nós chegamos a Cristo, a águas tranquilas, para que nós possamos manter ou guardar ou permanecer a vida que Deus nos deu. Amém? Isto tem dado. Tomou o homem, tomou o Senhor Deus, o homem, e pô-lo no jardim do Éden, do deleite, para o lavrar e o guardar. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo, disse o Senhor Jesus. Agora, no mundo, nós começamos a usufruir o gozo do Éden. Mas quando você ouve o Jardim do Éden, você pensa nas praias das Caraíbas, na Baía Farta, você pensa na praia do Soba, no Namib, você pensa na praia do Egito, Benguela. Não, o Éden mesmo é Éden, não é jardim, não é conjunto de árvores com tucanos e pássaros, o que for. Éden tem a ver com a presença de Deus. E a Bíblia diz que Deus criou um jardim e colocou no Éden. Então você encontra muitos jardins aí, menos o Éden. O Éden é a atmosfera onde Deus habita. Então, da onde surge a palavra Éden, deleite.
Na série Eu Já Comi, a imagem bíblica de Adão e Eva no jardim, que comeram o fruto proibido, influenciado pelas mentiras de Satanás. Logo, uma dessas mentiras é que o fruto é sexualidade. Logo, você vai comendo várias coisas e nunca te assusta porque a tua percepção de que o fruto proibido é sexualidade. Logo, qual é o primeiro engano aqui? Eu não estou cometendo imoralidade sexual, então eu estou bem. Agora, quando você se senta para entender que o fruto proibido nunca foi sexualidade, logo agora vamos enxergar o que é que são as coisas que se manifestam. Okay? A palavra de Deus diz, como tu disseste, nos frutos do Espírito e os frutos da carne. Fruto é o resultado, fruto é a manifestação, a consequência do convívio com o Espírito Santo ou a ausência do Espírito Santo. Gálatas, Lúcio, se pudéssemos ler no capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Importa que a gente lance bem os fundamentos para que depois vocês possam usar esses fundamentos e calcar na cabeça de serpentes e escorpiões. Aleluia! Porque neles somos mais do que vencedores, não é? Neles somos mais do que vencedores. Qual é uma pergunta? Qual foi a última vez que você orou pelos teus irmãos? Qual é a última vez que você orou pelo pastor, orou pelo irmão, pela tua irmã em Cristo? Muitos trabalham na igreja, muitos servem pelas casas, publicamente. Mas e nós oramos, Senhor, dá-nos o mundo, dá-nos as almas, amém. Qual foi a última vez que você acendeu a chama da unidade? Orando pelo teu irmão em fraqueza, orando pelo teu irmão que você acha que não está aí bem. Qual foi a última vez que você o fez? Te convido e te encorajo a fazer disso uma prática diária. A Bíblia diz, guardai a unidade no Espírito, amém? E a forma de guardar a unidade no Espírito é sendo espiritual. E não sendo carnal. Logo, não, eu agi assim porque o irmão está errado. Ou você foi carnal porque o outro foi carnal? Não pode, amém? Glória a Deus. Aleluia. Gálatas, capítulo 5. Amém? E a Bíblia diz em Gálatas 3, ó insensatos Gálatas, quem vos enfeitiçou? Que começastes na graça, no Espírito, na glória de Deus, e de repente agora vocês se mordem uns aos outros. Porque você acha que aquele irmão ali, aquele irmão aqui. Quando alguém atinge a glória de Deus e depois consegue ver a fraqueza do outro, você caiu da graça para a lei. Não é? Quem tem feito isso? Então, nessa noite, todo encantamento, bruxaria, falta de unidade ou divisão, quebrada no nosso meio. Gálatas, capítulo 5. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis os desejos da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, opondo-se um ao outro para que não faças aquilo que queres. Mas se sois guiados pelo espírito, não estás debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias. Até vou parar aqui. Esses pecados já cabeludos, né? Como eu disse, o engano de que o fruto é proibido são essas coisas. As pessoas estão bem. Tranquilo. Agora veja. Feitiçarias, lembra? Quem vos enfeitiçou? Fruto da carne. Depois ele diz, o feitiço leva para quê? Inimizades. Inimizades. Lembra aquilo que eu disse? Adão viu o Éden, Deus estava presente com muitas árvores. Nós entramos em Cristo e as muitas árvores são os nossos irmãos em que nós vemos frutos. E eu quero comer do fruto que a Luda tem. A Luda cresceu em sabedoria, profundidade, na intimidade com Deus. Eu quero comer desse fruto. Mas não quero comer daquilo que o Senhor proibiu. O que é que o Senhor proibiu no nosso meio? Tem algum problema com o teu irmão? Vai e conversa um com ele, à parte. Tem algum assunto com o teu irmão? Chama-o à parte. Meu irmão, te amo. Não deixem o sol sobre a vossa ira. Falai a verdade um com o seu próximo. Amém? Quantas unidades são quebradas? Alianças quebradas? Porque você tirou os olhos do Senhor e começou a olhar para os frutos proibidos. Vamos lá. Para que não faças aquilo que queres. Na soberania de Cristo, em Cristo, o senhorio de Jesus, Ele é o Senhor, eu sou o servo. Jeová Nissi significa o Senhor, a nossa bandeira. E Jesus disse, aonde o Senhor estiver, ali estará o seu servo. Então, eis-me aqui, Senhor.
faço a tua vontade. O que é que o Senhor quer? Eu sou teu servo, tu és o meu Senhor. Para que não faças aquilo que tu queres, mas guiado pelo Espírito, não estás debaixo da lei que aponta para as obras da carne que produz condenação. Então, a partir do momento que eu tiro os olhos do Senhor, perco como no Éden, a consciência do Senhor, temor ao Senhor, e começo agora a olhar para as árvores, o resultado é que eu entro debaixo da condenação. Não que eu me sinta condenado. Eu estou debaixo da condenação, eu já começo a condenar os outros. Abro portas para Satanás que não deveria ter aberto. Amém. Depois da feitiçaria, que te faz cair da graça de Deus. Bruxaria e feitiçaria não é a mesma coisa. Feitiçaria, os frutos proibidos, certo? Feitiçaria é falar do outro. Falar contra o outro. Inimizades surgem daí. Porfias, emulações, iras, plejas, dissensões e heresias. Agora começa a entrar Satanás em termos de doutrina, mas primeiro esfriou o amor. Primeiro esfriou a unidade. Por exemplo, no reino do céu não tem denominação. As denominações vieram pela fraqueza dos homens. Então, o reino é o reino. Denominações são... Agora, senta ainda e aborda a questão da diferença das denominações. Vais ver que os do reino se dividem pelas denominações. Que bruxaria é essa? Então, eu vou te perguntar, o que eu estou a falar é mentira ou é verdade? Logo no Éden, a forma deles terem mantido a comunhão com Deus foi guardando a verdade. Logo, em Cristo, somos atacados também. E a forma é guardar a verdade. É guardar a verdade. Como é que você se atreve a conseguir ver falhas nos irmãos que te receberam em Cristo quando você morre? Não, peraí. Vamos dar conversar isso. Quem tem feitições insensatas, Gálatas? Foi a pergunta de Paulo. Começando no Espírito, porque você entrou pelo Espírito. Atraídos pelo Espírito. De repente você começa a ver falhas. Não, a graça tem descaído. Da graça tem descaído. Então, depois ele diz aqui, depois de cair pela feitiçaria, não se ponha só sobre a vossa ira, falai a verdade com o seu próximo, porque senão o que vai sair da tua boca é dar lugar ao diabo pelas palavras que tu falas. E estás a criar coisas que geram essas questões aqui. Inimizades, porfias, emulações, iras, plejas, dissensões, heresias. Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, bebedices. Eu me lembro de uma situação que aconteceu, de um relatório, que os irmãos levantaram o irmão a beber porque não foi ele colocado para liderar o grupo quando pensava que fosse ele. E eu me pergunto, se ele foi beber por desânimo, ia celebrar como? Olha, drena, não solo, vou embora. É isso? Mano, olha a que ministério então. É coisa séria. Amém. É daí que começam essas coisas. Desculpa a minha brincadeira, mas é aí que começam essas coisas. Como já antes vos disse, acerca dessas coisas, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. O que é o reino de Deus? É paz com Deus. É gozo no Espírito Santo. É justiça. Então como você vai perder o gozo da consciência de Deus? Porque agora o diabo vai te fazer ver os frutos, as falhas das árvores. Depois, diz, mas para aqueles que conservam a comunhão no Espírito, o fruto é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra tais coisas não há lei, logo não há bruxaria. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias. Provérbios mostra-me, então, esse ponto. No capítulo 15 de Provérbios, no versículo 27, diz: o que se dá cobiça perturba a sua casa. Cobiça da vanglória. Perturba a sua casa, mas o que aborrece as dádivas viverá. Agora, veja só. Lendo essa passagem, me lembrei de quem? Geazi.
Geazi é o discípulo que exigia um nível de reconhecimento pela cobiça que ele tinha. Geazi perturbou a casa dele porque o propósito de Deus era levantar em Geazi uma descendência que temesse ao Senhor. Que temesse ao Senhor, noutras palavras, não iria ver as fraquezas dos homens, não iria ver a afronta do inimigo. Porque Geazi, quando esteve com Eliseu, disse: meu pai, olha os inimigos lá fora. E Geazi ouve Eliseu orar, dizendo: Senhor, abre os olhos dele. Então Geazi foi um homem convidado para que os olhos dele fossem abertos, para ter consciência de Deus, temor ao Senhor. Você sabia que a forma-chave chave para milagres, temor ao Senhor. Atos 2, todos eles preservavam na doutrina dos apóstolos, temiam ao Senhor e Deus, pela mão dos apóstolos, fazia grandes coisas. Atos 5, Ananias e Safira vieram, aplicaram aqui uma estratégia para mentirem a Pedro, afinal encontraram o Espírito Santo. Os dois caíram. Depois deles terem caído dentro da igreja, por que eu estou a ênfase dentro da igreja? Porque você tem a noção que Deus julga no Velho Testamento. O Deus do Velho Testamento é o Deus da Nova Aliança. Ananias e Safira não morreram em outro lugar, dentro da igreja. E a Bíblia diz que logo a seguir, então, restituído temor ao Senhor, sinais e maravilhas aconteceram. E nós vemos isso de novo em Atos 19. Paulo viu que esses estavam a desprezar, separou os que acreditavam dos que desprezavam, e agora diz que o temor voltou. E pelas mãos do apóstolo Paulo, milagres extraordinários, de sorte que os aventais saíam do corpo de Paulo, expulsavam demônios e os doentes eram curados. Qual é a chave comum dessas três passagens? Temor leva a sinais ao sobrenatural. Porque eu estou consciente de que ele está presente. Então eu respiro a atmosfera de milagres. Eu respiro a atmosfera do sobrenatural. Então, queridos irmãos, creio no que eu digo nessa manhã. Milagres ou sobrenatural não é ativado nem como você pensa por jejum e oração. O jejum e oração te leva para a consciência de que Deus está presente. Tem que parar com essa brincadeira. Quando Jesus disse certa casta de demônios só sai com jejum e oração, não está dizendo, Jesus jejuou para expulsar um demônio. Ele disse, em meu nome expulsarão demônios. Ele disse, depois de jejuarem, vocês expulsarão demônios. Se o demônio espera até jejuar 21 dias. Você sabe que você deveria descobrir que Daniel só jejuou 21 dias porque levou aquele tempo até que a resposta chegasse. Mas a resposta veio no primeiro dia. Houve atraso. Então, Daniel não ia jejuar 21 dias se a resposta chegasse no primeiro dia. Então, eu estou a te dizer, literalmente, se eu me colocar um propósito de jejuar, se 7, se 3, se 21, 70, 200 dias, e a resposta chegar antes do meio-dia, sirva a mesa, vou comer. E porco. Amém? E amém. Então, é necessário sermos mesmo maduros nas Escrituras para não sermos levados ao redor por todas as coisas que possam até concorrer e tentar chamar a tua atenção no lugar de Deus. É muito importante isso. Amém? Agora, entenda. Quando nós olhamos Provérbios, nos faz lembrar de Geazi, que perturbou a casa dele. A casa de Geazi era uma casa que ia ter visão. Ia ter a continuidade da dupla unção de Elias. Estava em Eliseu. Mas ele cobiçou vanglória. Vanglória. Vanidade. E na vaidade ele começou a criticar Eliseu. Eliseu também. Está errado. Não pode. Ele não é o único. Então Naamã chega aqui com os presentes. Ele veio por nos reconhecer. Trouxe presentes para consultar o homem de Deus. Então a Bíblia diz que Geazi vai ter com Naamã, mas ele não deu conta que ele estava a ser testado, o coração dele estava a ser visto. Então disse Eliseu quando ele voltou, não foi contigo por acaso o meu coração. Então deixa eu te abrir um parênteses no ramo espiritual. O reino, o maior é o que serve. O reino não é o que tem o melhor currículo. A tua experiência profissional cessa no reino. Houve um dia que me foi dito, quem és tu para orar contra o valente da Inglaterra? Qual é o teu currículo espiritual? Mas Deus tinha me dito que Satanás ia se levantar
para me silenciar. E quem me falou isso alegou seu currículo. Que Deus me guarde. Porém, no ramo espiritual, cuidado com vanglória. E essa vanglória ela opera debaixo do engano, em que Satanás consegue e habilita-te a ver os erros dos outros. Na última viagem que eu estive em Lisboa, o Senhor falou comigo após eu ter reunido o povo. Estou em casa, sentado nas Escrituras, e o Senhor falou comigo vanglória. Ok? E quando o Senhor fala comigo vanglória, não parece. Porém, o Senhor começou a falar comigo sobre Moisés. Em como Moisés, Deus lhe disse, fala, e ele bateu na rocha. Por que Moisés bateu na rocha? Moisés é um homem experimentado, Moisés é um homem que tem já muito traquejo, sabe fazer as coisas acontecer, mas ele está com um povo que estava lento, não estava a fluir com ele. Todo líder vai entender o que estou a falar. Todo líder vai entender o que eu estou a dizer. Se eu fosse sozinho, eu resolvia isso em 3 tempos. Mas a Bíblia diz, se a semente que é o homem morrer, dará muito fruto. Se não morrer, ele permanece sozinho. Então, se você quiser ficar sozinho, é porque você não quer morrer. Mas a que é que eu tenho que morrer aqui? Neste caso, a ansiedade, a vanglória, a vontade de crescer. Às vezes, Luda, a vontade de fazer bem também te leva para isso. Já devíamos estar na terra prometida, eram 11 dias, é o discurso de Moisés. Porém, Moisés falou, em vez de falar, bateu com a vara na rocha. A pergunta que se levanta é, o milagre aconteceu ou não? A água fluiu. Mas logo a seguir a isso, Deus proibiu Moisés entrar na terra prometida. Lembra quando Jesus disse, muitos dirão em meu nome, expulsei demônios? Diz isso. Eu direi, não te conheço. E o Senhor começa a falar comigo, não contigo. Comigo. Quando o Senhor fala comigo, eu sou um servo da orelha fora. Eis-me aqui, tu és o meu Senhor, eu sou o teu servo. E literalmente, à medida que o Senhor começou a falar comigo, foi, Luda, porque o Senhor me disse só uma palavra, vanglória. Eu disse, ai pai, me mostra, não vi. Me mostra. Nessa noite a minha mensagem também está acerca disso. Muita coisa você vê, mas não a retém. Às vezes o Espírito Santo te mostra um comportamento errado. Às vezes o Espírito Santo traz a tua esposa, traz o teu esposo, traz um amigo, traz alguém que te dá o toque. Olha ali. E tu dizes, não tem nada, não é isso, não é aquilo. Ouve, então você, marido, vai dizer à esposa, não, você não pode me desautorizar. Afinal, ela está lá, Ezequiel de Nego, para te ajudar contra a tua queda. E você diz, não quero. Então, não vai por esse caminho. Lembra Cláudia disse a Pilatos, Pilatos, esse é um homem santo, não toca nele. Então, o homem, o coração dele já estava endurecido. E o resultado foi, e é exatamente isso. À medida que o Senhor falou comigo, vanglória, eu inclinei logo o meu coração como servo e disse, Senhor, mas eu sabia que alguma coisa não estava bem porque eu não vi o resultado que eu queria. Não. Eu tinha proposto que a reunião fosse uma reunião de instrução e preparar os irmãos para uma outra etapa. Mas quando eu chego na reunião, tem um monte de pessoas que não eram do grupo. Automaticamente eu sou obrigado a mudar a direção da mensagem para adequar aquilo que era a realidade, porque eu não vou estar a instruir no lugar de evangelizar. E aquilo criou um transtorno em mim. De repente eu peguei e liguei para uma das irmãs da igreja e disse, por favor, as pessoas que tiveram, eu queria falar com elas. Eu disse, eu vou dizer algo que não vai te fazer sentido, porque se eu te disser, tu vais dizer que não foi isso que aconteceu. Eu disse, eu não procedi bem com eles. E ela disse, mas o pastor não fez nada de errado. Eu disse, eu sei. Mas no lugar em que eu estou, no Senhor, eu procedi mal. Eu disse, por favor, põe-nos para entrar em contato comigo. Então fui dormir. Mas eu acordo com o coração pesado. Deus, a gritar Deus. Eu agi mal. Não culpa, não acusação. Mas eu agi mal, Deus.
Então, se não é culpa, não é acusação, o quê? Vontade de permanecer. Disse hoje, irmão, Deus, Senhor, qual era a tua palavra para aquele homem? E de repente eu olho e o Senhor começa a mostrar-me. E o Senhor disse, eu tinha janelas. Eu tenho janelas abertas para ele. Eu disse, uau. Amém. Porém, agora repara. Ontem à noite, a minha reunião, a minha agenda. A minha agenda é curta. Então a tripulação do avião, a dia já estava no avião, me perguntaram como é. É da tripulação. Por quê? Ele me vê toda hora. Vai e vem, vai e vem. Então o meu tempo é curto. Então eu tenho urgência. Mas não façam mais isso. Era suposto estarmos ali. Estava a tua mente de cumprir a agenda. Mas às vezes a agenda que nós estamos a cumprir não é a agenda do Senhor. Então o Senhor, quando antes de dormir, eu ouvi o Senhor dizer vanglória e reconheci aquilo. Eu ouvi algo da parte do Senhor. O Senhor me disse, a tua agenda está fechada. O Senhor me disse, a tua agenda está cumprida. Eu disse, Senhor, mas ainda tem a reunião de sábado. O Senhor me disse, a tua agenda está cumprida. Tanto é que os irmãos não entenderam, eu não expliquei a ninguém. No sábado, os irmãos reuniram comigo. Estavam à espera que fosse uma pregação, estavam à espera. Almoçamos juntos. Disse, vou me ausentar, vou vos deixar. Voltei, uns foram tomar café, os outros foram brincar. E no final orei por eles. Deus os abençoe. Eles chegaram assim, então o culto, pastor. Porque o Senhor tinha me dito na quinta-feira, a tua agenda está cumprida. Vou mais proceder além do que o Senhor falou. Basta. Amém? Agora, o que eu estou a tentar ensinar para ti é a lição que eu aprendi. Que muitas das vezes nós chegamos com uma agenda e estamos, digamos, disponibilizamos-nos para servir, mas chegamos para servir e não corre conforme nós queríamos. E depois nós começamos a ouvir o diabo a dizer, não, é o irmão, é a irmã. Esse chega tarde, esse acelera, esse ali bloqueia. Quando tu começas a ver isso, por causa da tua agenda, já é vanglória. Foi o que o Senhor me mostrou. Nisto, eu peguei e fui lidar com isso. Lude, de tal modo, graças a Deus o Senhor falou quinta-feira à noite. E o Senhor me disse, a tua agenda para essa viagem está cumprida. Mas eu não senti que eu fiz grande coisa. Na realidade, eu não cumpri o meu objetivo que eu tinha delineado. E eu acredito que quando eu for levado para a glória, também vou ter o mesmo sentimento de que eu não fiz tudo. Uhum. Na Inglaterra, em 2005, Ludo, o Senhor me disse, o teu tempo em Londres acabou. Eu fiquei espantado e disse, Deus, eu não fiz ainda tudo, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, eu ainda queria tirar mais um curso, Deus, eu não ganhei as almas que eu precisava ter ganho, que eu sinto a urgência de pregar. E o Senhor me disse, fizeste um bom trabalho. Só isso é que me deu paz para voltar. Porque no momento, a minha agenda para o Senhor podia me levar à vanglória e dizer, não, eu tenho que permanecer. Então há muitos que já deveriam ter ido. E há uns que nunca deveriam ter partido. Mas movidos pela vanglória. Porque quando você perde a consciência do Senhor, você se torna consciente de tudo ao teu redor. Uhum. E a minha mensagem nessa noite é para que você permaneça e saiba guardar o que o Senhor te deu. Uhum. Saiba, eu venho dizendo, as pessoas não entendem, elas acham que eu estou a insultá-las. Ministério não é para crianças. Ministério é para pessoas que estão determinadas a morrer para si diariamente. Uhum. Então ele viu a grandeza do Éden, mas não superava a grandeza da presença de Deus. Mas de repente Satanás lhe fez desprezar a grandeza do Senhor. Os olhos dele fecharam-se para agora contemplar outras coisas que eram mínimas. Então existem coisas que são mínimas na nossa comunhão com os outros. São coisas que são relevantes, são temporárias, são passageiras. O irmão vai crescer, amanhã terá mais maturidade, amanhã dará outros frutos. Você hoje lhe vê como o menino José, amanhã o sonhadorzinho, amanhã está a realizar o sonho dele. E de repente, estás a ver, os irmãos de José, pela vanglória, disseram, vamos ver do que serão os sonhos dele. Eles não tinham entendido que Satanás entrou. Então, cuidado para que você, na tua vanglória, não abra a tua boca, não dê passos. Agora você cruze no caminho do Senhor, afinal é Satanás. Uhum. Ludo, a convicção foi tão grande, tão profunda.
O coração doeu. E que se o Senhor tivesse me dito isso no avião, o avião aterrou às 17 horas. Eu acredito que às 23 horas eu estava no avião de volta para ir resolver esse assunto. Cuidado com a vanglória. Logo, Jesus disse, muitos farão e dirão que eu fiz isso em teu nome. Jesus não dirá, olha, eu não te conheço, DJ. Ou não te conheço, porteiro da discoteca. Ele disse, muitos expulsarão demônios em meu nome, farão isso, farão aquilo. Eu direi, não lhes conheço, por causa da vanglória. Vanglória. Todo aquele que é meu discípulo é tua ordenança. Ouça a minha voz. Assim como Deus disse, Jeremias vai à casa de Recabe, dá-lhes vinho. E eles disseram, nosso pai Jonadab disse que o pai dele, Recabe, disse para não beber vinho. E o Senhor lhe disse, se Recabe, eles não viram. Jonadab é quem lhes comunicou, mas eles obedecem a Recabe, a quem não viram. E se eu sou pai, cadê a minha glória? Logo, queridos irmãos, isso que Deus falou comigo é instrução para ti. Para você permaneça de pé e permaneça na comunhão que o Senhor te deu. O que teria sido se eu não tivesse aprendido o que o Senhor falou comigo? Será que teria uma próxima viagem? Ou será que a próxima viagem seria guiada pelo Espírito? Não abras portas que não saibas fechar. Amém. Vanglória, não dês lugar ao diabo. Mas era uma boa causa, querido irmão. Mas eu olhei, o que é que me safou e é o que eu quero te dar como chave nessa noite. O Senhor me disse vanglória. Eu não abri minha boca. A vanglória como? Está amarrado, Satanás. Sabe quem eu sou? Fiz o quê? Não, isso é coisa da tua cabeça. É assim que você responde quando falam contigo. Não, não é isso. E quando você já caiu da graça, você só tem respostas na tua boca. Antigamente tinhas a palavra. Amém? Mas você só responde para se justificar. Não, não é aquilo, não é isso, não é bem assim. Então, interpretamos mal, não é isso. Querido irmão, silêncio na presença de Deus. Aquietai-vos. Sabei que eu sou o Senhor. Ouça a minha voz hoje. Veja o tom brando com o qual eu estou a falar. E depois disso há juízo. Deus não tolera que se mexa na casa dele. Quanto a Moisés, Deus disse a Moisés que ele não entraria na terra prometida. Por quê? O irmão fraco é propriedade de Deus. Jesus, quando morreu, herdou os fracos. E a Bíblia diz que os que conhecem o seu Deus se tornarão fortes e farão proezas. Aquele povo, aquele irmão fraco, pertence ao Senhor por direito de redenção. Amém? Logo, você não pode falar contra o povo. E muitas das vezes nós líderes, no zelo, na agenda, no tempo curto, queremos fazer a coisa acontecer. Então, nessa noite, eu não deixei de ser o líder, mas sentei contigo como um irmão em Cristo para te orientar. Ouça. Porque no versículo 2 diz, aquele que deu fruto, o Senhor poda para que ele dê mais frutos. O podar é morrer para que você dê mais frutos. Então, existe ainda em nós algumas situações que nós temos alguma experiência em algum lugar. E nós achamos que esta experiência, ela se adequa no reino dos céus. E não. Então, o grande administrador, vamos pegar ainda, Jacó, que multiplicou as ovelhas da casa de Labão. Multiplicou e enriqueceu Labão. O grande administrador, tiveram que lhe tocar na coxa dele. Tiveram que mudar o nome, o caráter dele, de Jacó para Israel. Para que, morrendo, ele pudesse herdar a promessa que Deus tinha feito a Abraão e Isaac. E então ele se tornou agora Jacó, Israel. E agora Deus tem o privilégio de dizer, eu sou o Deus de Abraão. Deus tem o privilégio. Porque a Bíblia diz, viste Jó, meu servo. Deus não é vanglória. Deus se gaba dos seus vasos, das suas filhas, dos seus instrumentos de honra. Viste Jó. Agora ele diz, Abraão, meu servo, Isaac e Jacó. Mas ele disse a Esaú, eu direi. Então eu não posso deixar passar isso. Eu te ensino nesse. E então,
Sou muito grato a Deus por o Senhor ter me dado temor e consciência no Espírito dele. De eu ter ouvido o vanglória e dizer, Senhor, vanglória. Então, esposa, quando te disserem, não argumenta. Filho, não argumenta. Esposo, não justifica. Não tapa os ouvidos. Irmão, ouve. Abraça a verdade. Porque no Éden, eles tinham de tudo. Eles tinham a vida eterna, eles tinham tudo. Não tinha pecado, amigo, não tinha pecado. No Éden não tinha vizinha, não tinha ninguém, no Éden nem Éden. Mas ainda assim, o engano do olho nos fez cair. E só depois de Adão morder o uísque é que o olho de Eva abriu. Porque Eva ainda estava no alcance de ser corrigida e trazida de volta. Mulher, para de tentar levar o teu marido a concordar com as tuas mentiras. Se você souber ouvir, talvez você seja resgatada. Porque o desejo da mulher seja para domínio do seu marido. Está na Bíblia. Esse é um dos enganos da série Eu Já Comi. Cuidado com essas coisas fraudulentas. Logo, preste bem atenção. Quanto maior experiência eu tenho em Cristo, mais silencioso eu sou. Não ouvirás tu. O que se cobiça, o que se dá cobiça, a vanglória, perturba a sua casa. Mas o que aborrece as dádivas viverá. Geazi foi na vanglória, serei reconhecido. Não, tem que ser assim, tem que ser assim. Ao invés de dizer, por que Eliseu não aceitou? Um homem como ele, guiado pelo Espírito, por que ele não recebeu? Senhor, eu só estou servindo, me instrui, me mostra o que eu tenho que aprender. Para que amanhã, quando eu herdar esse manto, eu saiba como proceder. Quando os namãs da vida vierem, quando os presentes vierem. O engano do olho, ele foi atrás de Naamã. Quando Geazi veio lhe perguntar, meu coração não por acaso não foi contigo. Ele não herdou suas vestes nem os presentes. Ele herdou a lepra. A lei da lepra, você tinha sido destituído. Pecaram e destituídos da glória de Deus. Geazi poderia ter sido. Às vezes eu penso, Geazi nos roubou de ver a terceira geração do manto de Elias. Geazi. Mas há muitos Geazes que interrompem grandes ministérios, grandes obras de Deus. Eu falo agora no específico, no individual. Há muitos Geazes que perturbam a sua casa. Não perturba a tua casa. Guarda o que Deus te deu. Retenha aquilo que de mim tens ouvido. E Deus te honrará. Então, queridos irmãos, nós crescemos nisso, libertos da loucura do mundo. Não? Loucura do mundo. Hoje eu falava com um pastor, a quem eu tenho muito respeito, e eu dizia exatamente isso. Nós temos atenção, tem estado a ter atenção, pelo facto da experiência de liderança, experiência na execução de coisas. Porque, queridos irmãos, a verdade é essa. Eu estaria muito mais acelerado se não tivesse que esperar que crianças se tornassem homens, que inexperientes fossem experimentados. Eu estaria muito mais além. Mas esse muito mais além, sabe, esse processo todo é a morte do eu, onde eu tenho comunhão com Deus. É a morte do eu, onde eu começo a ganhar experiência no outro nível. E agora, quando Deus começa a dizer a Abraão, dá-me o teu único filho, você entende que há pessoas que são proféticas no estilo de vida deles. Não são profetas só de profetizar, mas o estilo de vida dele. Ou seja, Abraão, quando lhe foi dito, dá-me o teu único filho, Deus lhe colocou a experimentar os sofrimentos que Cristo estaria a viver, mas não mais o de Cristo na cruz, mas do Pai no trono, a ver o único filho dele. Abraão, Deus lhe colocou no lugar de Deus. Então, às vezes, no momento da espera, eu estou a ser experimentado, não mais nos sofrimentos de Cristo, mas até comunhão com o Pai, num nível. Pai, é isso que tu sentes. Lud, houve um dia, acho que 2002, 2003, houve um tsunami, acredito que era na Indonésia, Tailândia, essas zonas ali. E eu me lembro de, não era normal estar em casa, e naquele dia liguei a televisão e vi as notícias, 250 mil pessoas presumidas mortas por causa de um tsunami. Eu olhei, fiquei calado durante um tempo. Disse, uau! Porque a minha consciência de ganhar almas, eu tenho que ir para as almas, onde elas estão. Então, eu não choro quando um justo morreu. Ele não morreu, foi levado para a glória. Mas quando o ímpio morre, ei, Deus! E eu tirei tempo, e eu ouvi o que eu estou a te dizer nessa parte.
Eu fui diante do Pai. Ajoelhei-me diante de Deus e disse, Pai, como é que o teu coração está a ver 250 mil ímpios morrerem? E alguém podia me dizer, mas como é que o pastor sabia? Vocês também, a Bíblia diz para não julgar. Como é que o pastor sabia que eram 250 mil ímpios? Se eu conhecer a história desse tsunami, as notícias vão te dizer que houve aquela destruição toda. Mas não vão te dizer que houve uma proibição naquele país, naquele ano, para que os cristãos não celebrassem o Natal na comunidade. Mas eles disseram, vocês, aqui, numa comunidade islâmica, não vão, mas aquele monte que está lá em cima, vocês podem celebrar o Natal. Então todos os cristãos da cidade estavam lá em cima. Quando o tsunami veio, levou todos os ímpios. E são factos, faz. E eu fui diante de Deus, Senhor, como é que o teu coração está a ver 250 mil ímpios irem para o inferno? Feitos à tua imagem. Deus não fez isso que disseste. Deus não me respondeu, Mauro isso, Mauro aquilo. Simplesmente desceu do céu como uma bolha de ar quente. Um calor que me absorveu. Comunhão com o Pai. Então, há coisas que eu, no esperar a criança se tornar homem, no experiente se tornar experiente, não mato o processo de crescimento de alguém. Não digo o que será dos sonhos dele, vamos ver. Não escarneio esse fraco. Cuidado com a tua experiência ou um desejo oculto ou o engano do olho. Cuidado com isso, seja maduro, seja sábio. Permita ao Espírito Santo nesta noite te instruir na voz de alguém que é um bocado mais experiente, se calhar, que possa parecer. Agora, repara bem o que eu estou a dizer. Eu ajoelhei. Eu te peço, vai ainda orar pelo teu irmão que se critica. Vai orar pela tua igreja que se critica. Me criticas, ora ainda para mim. Vai precisar, né? Estou a precisar. Amém? Não é por fraqueza. Gosto mesmo de orar. Vai precisar. Amém? Glória a Deus. Se tivesse o Senhor falado comigo no avião, ao aterrar às 17 horas, o próximo voo seria às 23 horas. Eu estaria no avião. Nessa noite, você não precisa de embarcar. Basta só ajoelhar. Senhor, me perdoa por criticar a igreja, criticar os meus irmãos, de não ver grande crescimento, não ver grande avanço. Me perdoa porque eu estava a ver isso, mas é vanglória. Faz-me ser um instrumento que edifica a igreja, não que faz a igreja tropeçar. Porque na série eu já comi, queridos irmãos. Muitas das vezes nós perdemos a comunhão com Deus. Não por causa do erro que nós cometemos, mas pela atitude que se segue na correção. Quando você vira um sentimento qualquer, leva esse sentimento cativo. Lembra, Paulo diz, todo pensamento que se levanta, nós levamos cativo à obediência de Cristo. Pega nesse sentimento e diz, Senhor, eu notei isso, não quero ter esse sentimento. Notei que eu estou a ser crítico, notei que eu estou a ser áspero. Agora eu me sinto um pouco mais indiferente. Agora eu desprezo um pouco antes, não fazia isso. Senhor, eu não quero que isso dê fruto no meu coração. Porque quando essas coisas brotam, elas endurecem os corações. Quantas pessoas imigraram de igreja para igreja dizendo, não, naquela igreja os irmãos isso, naquela igreja os irmãos assados. Quantas pessoas foram convencidas pelo diabo e eles não souberam dar conta. Nessa noite você tem a manifestação de Deus pela palavra, te trazendo convicção. Se quiseres e ouvir, para guardares a vida que ele tem. O diabo veio para roubar, matar e destruir. O quê? A comunhão que Deus tem contigo e a comunhão que somos chamados a ter uns com os outros. Amém? Glória a Deus. Amém. Que Deus te abençoe. Luta. Amém. Pastor, enquanto ouvia, eu gostaria que o tema é muito profundo
principalmente no que concerne à vanglória. Eu gostaria que trouxesse um pouquinho a questão da vanglória novamente, versus do orgulho. Qual é a ligação que há na questão da vanglória e o orgulho? Eu conheci alguém que era gestor de uma multinacional. CEO. E ele foi depois trabalhar como administrador da igreja. Grande diferença. Porque numa multinacional, o teu ritmo de crescimento, a tua ênfase em termos de liderança, execução de projetos, planeamento, execução, é diferente do ritmo de um povo que a palavra de Deus é semeada nele e opera durante a noite. E o Senhor está trabalhando nele. Então Moisés tem que entender, Moisés não era qualquer um, Moisés era um grande empreendedor, formado na escola do Egito, líder top. Agora ele está 40 anos em casa em Midian, okay, Jetro, a gerir o império de Jetro. Agora Deus lhe chama para gerir a casa do Senhor. Capítulo 3, Deus lhe chama, no capítulo 4, Deus vai lhe matar. Por quê? Porque no Egito ele não treinou só, ele foi treinado como tu és. Estava os treinos que nós recebemos, você será grande, você é isso, todo dia vai brilhar. Muitos de vocês cristãos falam isso, vocês ouvem isso dentro da igreja. Quando é que vais pregar? Quando é que vai chegar o teu momento de brilhar? Essa igreja não vai a lugar nenhum. Dessa maneira, assim, vocês vão a lugar nenhum. E eu concordo plenamente no crescimento e no objetivo de sermos excelentes, mas o lugar da glória não é meu, é do Senhor. Então, aquilo que eu vou dizer que é crescimento, talvez não seja o que o Senhor tivesse a querer. Amém? Entende? Então, quando no Éden era a comunhão com Deus, então transformaram a igreja os assuntos dos homens. Então, na igreja não é lugar de você brilhar, basta o brilho de Cristo. Amém? Brilha no mundo. Ele ser luz do mundo. Mas então, quando você começa a comparar, não, nós fazemos assim lá fora e aqui dentro, peraí. Peraí, então, começas a falar no sentido de que há uma intenção de crescer, uma intenção de fazer, mas você não acompanha o coração do pastor das ovelhas. Respondendo isso, Pedro disse isso. Capítulo 1 de Pedro, capítulo 5. Aos trabalhadores que estão entre vós, admoesto eu que sou também um trabalhador, um líder, um presbítero. Com eles, testemunha das aflições de Cristo e participante da glória de que há de se revelar. Talvez a nossa recompensa não seja aqui na terra. Talvez a nossa glória não será aqui. Apacentai o rebanho de Deus que há entre vós, tendo cuidado dele não por força, mas voluntariamente. Esse voluntariamente não significa que você não foi pago porque trabalhou. Não é isso que estamos a falar. Mas é uma atitude do coração voluntário. Amém? Não por força, mas voluntariamente. Nem torpe ganância, mas ânimo pronto. Depois diz assim: nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória, semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, que eu estou a falar para vocês hoje. E sede todos sujeitos uns aos outros, revestindo-vos de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão do Senhor, para que a seu tempo o orgulho e a vanglória determinam que é agora. A seu tempo. Paulo levou 14 a 15 anos para ser reconhecido pela igreja primitiva. E quando veio, sabemos que Jesus lhe apareceu, sabemos que Deus lhe falou, mas Barnabé é quem disse: Paulo é nosso. Então na história, com todo tempo vai chegar, não é aqui, a seu tempo. Hoje alguém me vê numa câmara de uma televisão,
mas não me viam a limpar a casa de banho durante 3 anos numa igreja. E daí, quando eu limpava a casa de banho da igreja, vieram muitos a dizer, Deus, nesse ministério, não me deixam exercer o meu chamado. Eu disse, pai, me chamaram então para limpar a casa de banho, vamos lá limpar. Não deixa ainda profetizar sobre ti. Eu disse, pai, tempo para tudo. Vamos ainda limpar a casa de banho. Depois vamos, não, eu vejo Deus a fazer andar ali, amém. Mas Deus está me vendo limpar a casa de banho agora. Quer dizer que eu não acreditava? Não, tempo para tudo. Então você tem que ser desprovido da ganância de chegar lá, da ganância de sentir que você faz parte de algo grande. Moisés, sendo grande, governador, príncipe do Egito, Hebreus 11:25, pela fé, aceitou padecer com o povo, não usufruindo do pecado. Ou seja, Moisés, quando estava no Egito, ele era mesmo criado como Deus. Logo, você tem que ver o Moisés na sua grandeza, aí para com o povo no deserto, como se não fosse de finas origens. Você tem que entender isso. Moisés era um príncipe. Muitos de nós, como vocês falam, um berço de ouro, uns têm berço de prata, outros não têm um berço. Era cama de casal. Okay. O que eu quero dizer com nem todos nós somos assim tão fracos quanto queira aparentar quando você tem um pouco de experiência. Às vezes é longanimidade. É maturidade que está tomando lugar da vanglória, substituiu o olhar para o meu tempo, já devia isso, já devia aquilo. E a gente espera como mansidão. No de 2005, eu estava no avião, 17 de dezembro de 2005, e o Senhor me disse acorda. E o Senhor me disse estuda Caleb. Eu li Caleb no avião, e o Senhor me disse o teu ministério vai demorar. Caleb. 45 anos, 40 anos que Deus lhe prometeu e ele esperou. E depois comecei a estudar e amadurecer a história de Caleb. Eu sempre disse, seu tempo, não é agora, seu tempo. Venham ter comigo, Pastor Mauro. Quando vai estar um programa na rádio, eu não tenho que estar na rádio. Quando vai estar um programa na televisão, eu não tenho que estar na televisão. Eu não fiz parte dos escândalos na rádio e na televisão, que só falavam à toa. Eu não fiz parte desse escândalo. Nos momentos em que eu preguei na rádio, pessoas se converteram, foram curadas. Eu não é parte dessas brincadeiras. Então me alegro por estar isento, uma ficha limpa nesse aspecto. Porque guardei sabedoria no Senhor. Mas quando eu estudo Caleb, eu entendi que não era questão do tempo que ia passar. Porque Deus prometeu a Caleb que Josué e Caleb entrariam, mas a geração de Josué e Caleb não iam entrar. Então Deus não estava a perder tempo, Deus estava à espera de remover todos os incrédulos. Deus estava à espera que a palavra dele se cumprisse. A medida da palavra dele era que nenhum daquela geração que viu a glória, mas desprezou, que viu a glória e se focou em si mesmo, e se esqueceu do que viu, o Senhor disse, eles não entrarão na terra prometida. Então, Caleb não é de 30, não é 20, não é 70 anos. Era até que a incredulidade morresse naquele lugar. Então, a geração de Josué disse, Josué e a Caleb, desde que Deus seja contigo como foi como Moisés, no nosso meio, quem se atrever a resistir à tua palavra, nós não precisamos de te estressar como Moisés errou. Nós vamos lidar com eles, vamos arrancar isso do nosso meio. Então, a maturidade da unidade do corpo, que faz com que a gente entre, é a maturidade de não permitirmos divisão no nosso meio. Então, que todo espírito de trevas e angústia que tenta bloquear a tua visão para que você não veja a glória, arrancada pelo poder, eu repreendo isso no nome de Jesus agora. Eu cancelo esse manto de trevas. E nas trevas, como a Bíblia diz, que o Senhor resplandeça o evangelho da glória sobre o teu coração. Amém? E amém. Eu vi um longo caminho. No domingo, quando eu voltei, dia 20 de novembro, dia 11 de maio, no dia 11 de maio, eu sentado no avião e eu olhava. Há 20 anos atrás, a 11 de maio, me disseste, hoje começa o teu ministério. Amém e amém. E há quem diga que eu ainda não fiz nada. Há quem diga que, ok, pastor Mauro, fazemos melhor que ele. Existe uma arma, que ela é mais que o ódio e o rancor. Sua bala chama-se o perdão,
Seu filho nunca falha e tem seu valor. Amém? Glória a Deus. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda de redor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições cumprem-se entre vossos irmãos no mundo. Aleluia. Amém e amém. Então, precisamos de vigiar, precisamos de guardar a palavra de Deus. Amém? Agora, assim eu vou responder, Senhor Fio Chaves, que chega sempre no nosso espaço e que está a pedir uma alma gêmea há 31 anos. Vou lhe falar aqui. A Fátima Campos, que toda hora pede Pix. Vou falar o quê? Em Angola não tem Pix. Mas sabemos que vocês estão a usar a página para outros fins. O Senhor está a usar ver. Mas também, guarda ainda a palavra do amor que Deus tem para ti. Amém? Guarda a palavra do amor que Deus tem para ti. Amém? Deus te liberte dessa ansiedade e falta de juízo. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe. Pai Santo, nessa noite nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra maravilhosa, porque nada é impossível para aquele que crê. Obrigado por nos fazeres entender que na atmosfera de temor ao Senhor, a consciência que estás presente, ativamos o sobrenatural. Vemos coisas sobrenaturais como se fossem naturais. Que possamos todos viver esse estilo de vida, edificados. Arrebata a tua igreja pelo Espírito. E que eles vivam no Espírito, em nome de Jesus. Amém. E amém. Eu profetizo crescimento, maturidade, sabedoria, arrependimento, quebrantamento do coração. E nós seremos uma igreja conhecida como o Senhor que habita no meio deles. Mas homens e mulheres livres de vanglória por corações quebrantados. Precisa de ti, seja fiel. Você precisa dos outros. Glória a Deus. Amém e amém. Na terra havia toda a semente, porém faltava um homem que pudesse lavrar a terra e serem frutíferas. Assim, Deus criou o homem. E ao criar o homem, Deus colocou a palavra na boca dele para que ele chamasse as coisas à existência. Esse mesmo poder é a palavra de Deus na minha boca.